Fala galera, sejam muito bem-vindos à Rádio Grilo, seu podcast do Mundo Outdoor. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com a Paula e o Rodrigo, criadores do canal Zíngaros. Eles que saíram do mercado financeiro, então o Rodrigo trabalhava no maior banco de investimentos no Brasil, enquanto a Paula trabalhava com fusões e aquisições. E eles decidiram dar uma pausa nessa vida corporativa para viver uma vida em 4 rodas. Então, por mais de 5 anos, eles têm viajado o Brasil e alguns outros países no mundo, e nesse bate-papo a gente falou sobre vários tópicos, falamos sobre, toda essa transição para a vida nômade, como eles vêm se adaptando e se desenvolvendo ao longo do caminho. Escutamos histórias interessantes que aconteceram ao longo do percurso e falamos também sobre planos futuros. Eu gostei muito desse bate-papo e espero que vocês gostem também. Bora lá? Que define hoje para vocês a palavra liberdade? Profundo, hein? A gente já chega com o pé na porta, pô. Boa. Não, então, liberdade, assim, acho que, existem várias formas de liberdade, né. Acho que existe a liberdade de tempo, né, a liberdade de você escolher, talvez, o lugar, aonde você mora, escolher estar próximo da natureza, por exemplo. Então acho que a liberdade faz parte, né, mas acho que toda forma de liberdade também te priva de outras coisas. Então, assim, acho que essa liberdade plena e utópica, 100% livre, acho que isso não existe. Então, acho que talvez a liberdade é você poder ir e vir, fazer escolhas, não ser refém de algo, assim. Acho que principalmente talvez esse ponto de não ser refém, né. Acho que saber circular, na vida e enfim, acho que é um pouco desse lado que eu penso. A gente conversa muito sobre isso. Eu li esses dias e eu não vou conseguir falar de quem é, né, talvez até seja meio clichê, mas que a liberdade é você escolher as suas próprias prisões, né. Perfeito. Nós somos seres muito complexos e esse tema, né, da liberdade plena, ela acaba sendo uma utopia. E aí quando você vai para um lado: "Ah, isso é liberdade para mim", quando você chega lá, você olha para o lado e fala: "Cara, tem várias prisões aqui", né. Então acho que é isso, né, a liberdade ela é uma busca no final do dia, né, porque também se a gente não busca isso, você acaba se acomodando num lugar, talvez de insatisfações, enfim, mas que ela não é plena, eu acho que é esse o nosso consenso, né. Acho que essa busca é legal e acho que talvez existe um lado de você não se acomodar e ir atrás dos seus sonhos, vamos dizer assim, e buscar essa liberdade. Acho que esse ponto, assim, sempre fala assim, esse lado de você tem até a indústria fala muito isso, né, vamos sair da zona de conforto e tal, mas também existem lados que o conforto pode ser bom, então acho que talvez conseguir, né, esse equilíbrio, vamos dizer assim, né. E tem um amigo nosso que ele usou essa frase num podcast certa vez, que marcou muito a gente, né, ele falou assim: "Liberdade é vento na cara". Vento na cara é a liberdade, né. Mas se você tiver vento na cara o tempo inteiro, uma hora você quer: "Pelo amor de Deus, vamos parar um pouco para eu sentir também a calma de poder respirar e a Calmaria. calmaria", né. Então a liberdade ela não é permanente, né, nada na vida é permanente, então a impermanência da vida também traz que a liberdade ela não é ela é inconstante, né, ela vai mudar ao longo do tempo, ao longo do nosso amadurecimento enquanto seres, né, enquanto família, enquanto indivíduos, enfim. Profundo, hein? Ué, cara, mas tem que ser, porque, enfim, eu acho bacana ter esse espaço para conversar com pessoas interessantes que experienciaram o que vocês, né, viveram. Então eu já gosto de, tipo, abordar esse tipo de pergunta. E só fazendo um gancho com o que vocês falaram, eu também acho que, tipo, a liberdade acaba que para muita gente é um fardo,
pelo simples fato de você não ter uma coisa definida do que você vai fazer depois, né. Então, assim, o simples fato de: "Nossa, eu vou ter que escolher o que que eu vou fazer da minha vida, o que que eu vou comer, o que que eu vou vestir, com o que eu vou trabalhar", é um fardo. Então liberdade não necessariamente é uma coisa boa para todo mundo, né. Alguém já me falou isso, assim, pessoas próximas, analistas, né, psicólogos, que a gente conhece, falaram que a liberdade demais, ela também pode ser aprisionadora, porque você tem muitas escolhas, então você fala: "Porra, que eu posso escolher qualquer coisa", então O que é um privilégio também, é maravilhoso. toda escolha, alguém falou isso pra gente, né, toda escolha ela também envolve uma perda, então Pô, tem uma música de quem que é isso? É Barões Vermelhos? Talvez, Frejá? a é. cara deles. Boa. E aí, pessoal, então a gente já fez aqui um preâmbulo um pouco mais filosófico, né, bacana, abrir umas portas, então começar aqui com as damas primeiro. Paula, você trabalhava com fusões e aquisições, mas sempre teve seus próprios hobbies, né, como a dança e a escrita, para os quais, na época, eu imagino que você não tinha muito tempo para gastar, né, para praticar, aperfeiçoar. Então hoje, depois desses mais de 5, 4 anos viajando, como é a sua relação com eles? A escrita, fiquei cada vez mais íntima dela, assim, no início foi um processo de resgate, porque eu escrevia muito quando eu era muito mais jovem, assim, que no auge da adolescência, e a escrita ela vinha como um momento de autoconversa, assim, né, era aquele momento onde eu conseguia entrar e quando eu lia eu entendia mais do que eu tinha exposto do que quando eu estava escrevendo, e durante muito tempo eu me distanciei daquilo e quando voltei agora durante a viagem, muito inspirada, né, em momentos de cachoeira, de trilhas, momentos muito meditativos, foi dando vontade de guardar aquelas sensações. No início foi difícil, não foi fácil, porque eu já também não sabia os caminhos para a escrita, porque eu já era uma outra pessoa, com outro repertório. Eu gostava de escrever em formato de prosa, de poesia, e de repente eu já não escrevia da mesma maneira, então eu tive que encontrar novas formas e foi muito bom e hoje está sendo muito fluido e terapêutico. Tanto que para o nosso pequeno Instagram, né, lá eu coloco um pouco, também os textos que eu escrevi pra gente montar os vídeos, enfim, é um processo muito gostoso. A dança, existia um desejo muito grande em mim, assim, no dia que eu sair para o sabático, principalmente, né, quero voltar a dançar, quero voltar a me movimentar, e eu não fiz isso. Eu não fluiu, né, nesse novo corpo, nesse novo ser, eu ainda não encontrei essa nova forma de estar de me conectar e de estar a serviço do movimento. Acabei indo mais para o ioga, também sinto que nas trilhas, né, no montanhismo que a gente acabou meio que eu fui sentindo que meu corpo ele tá ali, e talvez aquela seja a minha nova dança. Então, acho que é isso também, né, de não ter essa pressão, né, vou sair, tô me jogando para o novo aqui, essa página em branco, vou fazer essa lista de coisas e na verdade somos seres muito complexos, né, tá aberta também para o que a vida para o que vai fluir, né. Boa, bacana. E o Rodrigo, então, voltando a bola para você aqui, você que cresceu na zona leste de São Paulo, durante a adolescência viajava de carona em caminhões, fazia acampamento selvagem, de repente na fase adulta você estava trabalhando no maior banco de investimentos do Brasil. Então, como foi para você durante essa jornada conseguir sustentar essa dualidade? Eu sempre busquei fazer viagens de final de semana, feriados e ter outras referências. Como você mencionou, você vem fazendo no podcast, conhecendo muita gente, acho que é ter outras referências de vida. E sempre, final de semana, eu virava madrugada dirigindo para chegar numa praia com um pescador lá e acampar com um pescador. E até teve algo que aconteceu que a gente voltou num lugar 15 anos depois que eu tinha ido quando eu era adolescente, que eu fiquei acampando com a galera numa praia. E aí eu voltei e a gente acampou da mesma forma, depois de 15 anos, de tudo que eu vivi da minha carreira, né. E aí eu me conectei não, assim, com um lugar, né, mas aquilo, como eu estou diferente naquele lugar, né, voltar ao mesmo lugar, e aí a gente se conectar conosco, né, com o interno, o que que mudou no interno, né. Então acho que é como você transitar nos lugares, enfim, acho que pra lidar com essa dualidade, a natureza sempre foi a minha válvula de escape, sempre amei muito a natureza, então, cara, eu todo final de semana eu saía de São Paulo, era difícil, algum amigo queria marcar alguma coisa comigo, eu falava: "Caramba, quando a gente pode se encontrar?". "Puta, próximos 2 meses eu não tenho
eu não vou estar em São Paulo, já tenho viagem marcada todo final de semana. E feriado também, eu pegava todos os feriados do ano e ficava olhando passagem, lugares que eram mais baratos para ir para os lugares e conhecer novos lugares, novas pessoas. Quando a gente começou a viajar na pandemia mais devagar, a gente pôde, assim, desacelerar, né? Aquele de ir e vir, ir e vir. E aí a gente só ia, vamos dizer assim, não tinha aquele voltar. E aí a gente começou a viajar mais devagar e a gente começou a voltar para os lugares para reencontrar as pessoas, né? Que no fundo não era sobre os lugares, né? Eram sobre as pessoas e como aquelas pessoas tinham nos dado uma outra referência de vida, de um modo de vida, de como viver. E não que necessariamente existe um jeito certo. E nós, dentro de um contexto, a gente tem várias facetas, né? Que é o que a Paula fala sobre somos seres complexos. E agora a gente teve uma boa ideia de quem a Paula e o Rodrigo são, então vocês gostariam de contar pra gente um pouco mais sobre o projeto Zíngaros? Assim, rapidamente, a gente começou a viajar na pandemia e viajamos 2 anos e meio de carro pequeno e nômade, assim, alugando quartos, assim, e, enfim, viajamos bastante o Brasil. E aí, depois de um tempo, uma amiga da Paula veio pra cá e ofereceu pra gente ir pra Europa, num apartamento que ela tinha lá, e tava vazio, da família dela, e a gente foi. E aí nessa a gente já tava 2 anos e meio no carro, a gente comprou a van e construiu a van. E a gente ficou noivo numa cidade na Itália, na Sicília. E aí lá próximo tinha uma reserva que chama Reserva de Zingaro. E Zingaro significa cigano em italiano. E aí quando a gente saiu pra começar a montar uma página, só que a gente ficou uns 3 anos sem postar nada no Instagram. E quando a gente foi montar a página, a gente tava num jantar, assim, dentro do carro e falou: bom, a gente vai montar uma página, né? Como a gente vai chamar? Aí a Paula teve a ideia, ela falou: Zíngaros. Zíngaro é. Aí aportuguesamos, né? Colocamos no plural, porque no plural no italiano seria zingari. Aí a gente aportuguesou, porque a gente tinha ficado noivo lá nessa região, então. Eu acho que teve alguns. Quando a gente se conheceu, o primeiro jantar que o Rô fez pra gente, na época a gente trabalhava muito, a gente não tinha nenhuma intimidade com a cozinha. O primeiro jantar que o Rô fez foi um risoto de limão siciliano, na época, porque ele escolheu isso. E quando a gente estava nessa viagem, tirando férias na Sicília, coincidentemente a gente ficou no Airbnb de um chefe, a gente não sabia, um chefe de cozinha, que virou muito nosso amigo e ele morava na entrada da reserva Zíngaro. E foi um momento muito mágico. E aí ele perguntou sobre a nossa história, e a gente viu que o limão siciliano estava presente em vários momentos. Inclusive na casa dele tinha um monte de limão siciliano espalhado pela casa. Tinha um pé de limão Tinha um siciliano. pé de limão siciliano. Só que a gente foi pra lá, pra Sicília, porque um músico ia tocar lá. Foi uma música que tocou no nosso casamento, na entrada da Paula. E aí ele ia tocar lá no teatro na Sicília. Ele tava sem turnê há uns 2 anos por causa da pandemia. E aí a gente foi passar as férias, foi onde eu decidi pedir ela em casamento, né? E aí, Então a gente só foi pra Sicília por conta desse vídeo, no final das contas. dessa música que ia ter esse show lá no teatro. E aí, Segundo o Rodrigo, quando ele assistiu esse clipe pela primeira vez, ele já tinha decidido que ele queria casar comigo e que ia ser nessa música. Então, na verdade, emocionalmente, pra gente é uma convergência de muitos fatores, a escolha do nome, né? Zíngaros. sim. E o projeto em si, a gente ficou remoto por conta da pandemia, um momento muito difícil em muitos aspectos, mas que a gente se isolou no mato. A gente ficou indo para a gente pegava vários Airbnbs, né, negociava média temporada, habitações, e chegou 2 meses, assim, né? exato, 2, 3 meses, e chegou uma hora que a gente percebeu que quando a gente voltava para o carro, a gente voltava para casa. Era uma sensação assim, embora fosse muito bagunçado, tinha uma prancha em cima do câmbio, era um caos o Sandeirinho, Sei. mas era uma sensação de, era a única referência que a gente já tinha desalugado apartamentos, já não tinha mais nada fixo há muito tempo. E daí foi fazendo sentido, talvez, transformar o Sandeiro em algo maior que virasse a nossa casinha e que a gente pudesse trabalhar paralelamente, fazer ligações, falar juntos. E aí a van veio como essa solução para a gente continuar na estrada e continuar trabalhando à época, porque foram 4 anos de trabalho remoto. E aí depois de 1 ano e pouquinho, né, não sei exatamente,
os trabalhos já estavam voltando presencialmente, a gente Faz 1 ano e entendendo meio, é. já estava tendo muito que vir para São Paulo, estava muito puxado e, assim, ou a gente voltava de vez para São Paulo ou a gente pegava a van e se jogava no mundo de vez. Então, o sabático veio muito nessa vontade de: "Ah, estamos aqui, estamos com a van, estamos com Já tudo pronto, construindo, então já estava a vida já estava naquele caminho ali. já é nossa casa, a gente já se adaptou a todos os perrengues naturais, né, da vida na van, então vamos nessa". E aí hoje a gente sente o carro, casa como um lar mesmo, assim, porque a gente tem a nossa referência de lar ali. Então, eu brinco que o pessoal fala: "Ah, como que é viajar numa van?", né. Eu falo assim: "Ah, viajar é bom, mas quando você volta pra casa, você sente aquele conforto da sua casa e tal", todo mundo fala: "Cara, uau, foi boa a viagem, mas voltei pra casa". Aí a gente brinca que viajar em casa, você não precisa voltar pra casa, então é isso. Exato. E também tem gente que fala: "Nossa, mas tá morando num espaço tão pequeno", né, e na verdade pra gente foi um baita de um Avanço. avanço, a gente de repente tinha um espação ali, quase que uma mansão em comparação ao que era o Sandero, então É, pra gente foi ganhar espaço ao invés de perder. porque quando a gente estava no Sandero já tinha uma caixa com Mas de acrílico, caixa com cozinha, caixa de outras coisas, caixa de equipamento, mochila que a gente não sabia o que que estava dentro, outra mochila que é, caixa de barraca. Então, assim, o carro já estava ficando como aí depois que veio a van, tudo tem seu lugar, agora claro que não sempre, né, mas fica bagunçado, são 8 metros quadrados, mas fica bem mais fácil, assim, hoje meio que parece, é um pouco, mas a gente tem tudo que imaginar lá, assim, porra, caixa de medicamento, tudo, tem nossa geladeira, nossa comida, fogão, então é bem legal, assim. Pô, que isso, baita história. E aí uma das coisas que me chamou a atenção é que, bom, vocês são relativamente assim, se você olha para o mundo de pessoas que viajam o mundo no motorhome ou não, elas tendem a ser mais blogueiras mesmo, né, do tipo, faz um canal e aí, tipo, sei lá, fazem umas publis e etcétera. Então assim, tendo isso como parâmetro, vocês são meio que low profile e pelo que eu entendi da história, nunca foi intenção, tipo, fazer disso um negócio. Certo? Era só um meio mesmo. é. Não, inclusive no início a gente nem tirava muita foto, nenhum dos 2, o Instagram pessoal do Rodrigo tinha 15 publicações, sei lá, um pouco mais. É, nem isso, por aí. E aí, ao longo do tempo, a gente foi sentindo vontade de fotografar mais, para ter mais memórias, porque realmente a gente falava: "Ah, tal lugar a gente foi", às vezes nem tinha foto no início. E depois que isso foi virando naturalmente um estilo de vida, né, a gente já tá trabalhando próximo de lugares muito legais no final de semana, viver às vezes uma cachoeira que normalmente é bem inacessível, os nossos amigos ficavam: "Vocês têm que publicar, vocês têm que colocar isso pra gente ver, pra gente". E quando a gente foi para o sabático, a gente pensou: "Cara, a gente vai estar longe de todo mundo, por um bom tempo, não sabemos quanto. Vamos fazer a página, vamos tentar". Eu já estava nessa de escrever, sempre gostei de edição, né, de poder aprender isso um pouco mais e com o tempo disponível, porque também eu acho que é isso, né, a página, por menor que ela seja, envolve um trabalho de curadoria, de seleção, de cuidado, né, de comunicação. Se você quer ter um pouco de profundidade, você tem que dedicar tempo. Então, foi mais nesse sentido, mas no início a gente morria de vergonha. O primeiro vídeo que a gente falou, né, Sim. nossa, que vergonha, eu publiquei, fechei o celular, ai meu Deus, que vergonha. Então é zero nosso Mas foi super legal, assim, Sim. porque a gente começou a encontrar pessoas e ver que a gente era inspirado e podia ajudar pessoas também, e aí pessoas no caminho, porque, alguém passava a gente estava passando por uma cidade, alguém da cidade via que a gente estava por lá e: passa e conhece meu amigo ali e tal". Então, assim, começaram a surgir várias conexões por causa das redes, A assim. gente foi conhecendo outros viajantes que estavam mais à frente até, que nos deram muitas dicas e viraram amigos, grandes amigos no caminho. Pra o grupo de apoio entre os viajantes, assim: essa estrada, dúvida, tal", enfim, acho que então foi bem útil, assim, né, porque realmente a gente já tá longe de todo mundo e foi o que aconteceu, assim, a gente passou o último ano. E virou uma memória muito boa também até agora, né, porque a gente cuidou, pelo menos os stories, a gente colocou bem na ordem certinho, assim. Não, eu emociono ainda, assim, sabe, acho que tá tudo muito vivo ainda, a gente tá integrando, que a gente chegou de volta no Brasil agora faz
2 meses, eu acho, assim. Então, a gente tá integrando tudo, assim. Pô, olha o que a gente tá vivendo, meu E Deus. eu acho que para além do fim comercial, que muita gente tem com esses canais, é como vocês disseram, né, no sentido de, ter isso catalogado e registrado. Então ali, quando você quer reviver uma memória, você vai. Então, no final das contas, eu acho que não tem muito o que perder, assim, né, em abrir um canal. É mais o negócio de, tipo, destravar essa vergonha, porque eu me considero relativamente tímido com relação a essas coisas de rede social. Então, quando eu fui fazer o podcast, nossa, eu lembro quando eu lancei o primeiro episódio, que tava minha cara lá, assim, eu falando, eu falei: "Meu Deus", destravar essa função dentro de você é, tipo, é complicado, mas depois vai melhorando. É, eu acho que existem vozes, né, de julgamento, assim, talvez vozes que existem, outras que a gente cria de auto-julgamento. Foi legal também esse processo, né, da gente transcender isso. Cara, essa é a nossa vida, é isso que a gente está vivendo. Tudo isso aqui é completamente verdadeiro e puro, e se tiver bom, é bom, se não tiver bom, não é bom e não tem problema nenhum, né. Eu acho que a Paulinha também sempre foi muito autêntico, mas também tem um lado das redes sociais de, cara, o que era pra ser um hobby e se conectar com a natureza virar um outro trabalho, né. Aí, então a gente focou muito em estar presente, assim, muito presente no momento, e se era um sabático, viver um sabático, uma mudança de estilo de vida, forte, vamos dizer assim, viver aquilo plenamente, vamos dizer assim, não talvez levar os mesmos padrões, né, que a gente tinha. A gente pode mudar de espaço externo, mas a gente também tem que tentar mudar os nossos padrões. Então, a gente não queria talvez se relacionar com a natureza como uma forma de trabalho, né, Naquele momento, naquele momento, exato. é. A gente tinha esse privilégio, né, de a gente se organizou durante 4 anos para viver um sabático onde a gente não precisaria monetizar ao longo dele. Então, não era isso que atravessava, né, o foco do monetizar. E aí quando você vai para esse lugar, é um lugar que ele pode ser muito libertador em tantos aspectos, de você poder, pô, ganhar grana fazendo coisas que te inspiram tanto, dão trabalho, mas te inspiram, mas ao mesmo tempo é um ambiente competitivo, né, as mídias sociais hoje em dia são empresas, então assim, é um trabalho muito grande. A gente tem amigos que têm contas, significativas, que vivem que já hoje em dia já conseguem viver 100% do trabalho nas mídias, e além de ser muito puxado e é um trabalho muito sério, ele também é um trabalho que envolve a imagem, ele pode misturar quem você é versus o como te vê, então é um trabalho muito profundo que envolve muito cuidado também, né, consigo e a sua vida que está ali, E a então interação com a comunidade, né, também. as relações com as comunidades, você acaba quando você vira influenciador, você tem esse papel de ter cuidado, né, com o que você vai influenciar e os impactos disso. Então a gente admira muito, a gente tem grandes amigos, não foi o nosso foco e vamos ver para frente, né, quais são as decisões que virão aí pela frente. A gente admira muito, mas não era esse o foco, assim, naturalmente não era essa a intenção. Entendi. E aí, pessoal, então, enfim, falando um pouco mais aqui sobre o planejamento de vocês, né? Então, vocês decidiram fazer o sabático, e aí, pelo que eu vi, vocês visitaram, tipo, 18 estados no Brasil, mas um monte de países por aí. Então, assim, como é que vocês faziam com essa questão do planejamento, no sentido de itinerário e também no sentido de quanto tempo ficar em cada lugar? É, essa parte de geografia, vamos dizer assim, é mais minha. No início era sempre focado mais no trabalho, em poder trabalhar de uma forma confortável e produtiva. E aí a gente ia vendo disponibilidade de lugares e negociando para poder ficar próximo com o carro, ter um apoio ali, uma casa, em algum lugar para ficar. E aí a gente foi meio que também no fluxo da vida, assim, às vezes apareceu algum amigo, falava: "Vem aqui pra casa", e a gente vai tentando se guiar, às vezes tem algum compromisso, vamos dizer assim. Mas a gente sempre acabava na Bahia, né. É, sempre acabava na Bahia. Aí minha família é de São Paulo, minha família da Paula é de Brasília, então a gente ficava nessa rota também, São Paulo, Brasília, Bahia, São Paulo, Brasília, Bahia. E a gente chegou a ir para o norte também, nordeste, mas não tinha um planejamento. A gente brincava que o plano era não ter plano, né, fluir com a vida. Agora nesse último ano, quando a gente começou a atravessar os países, aí tinha que ser um pouco mais planejado, porque tem o tempo de importação temporária do carro, né, então aí era de acordo com o visto que dava para o carro barra pra gente. Então, aí a gente
chegava nos lugares, entrava num país novo, via o que a gente gostaria de fazer, o que a gente mais gosta de fazer. Pensava assim, vamos ficar tanto tempo em determinada cidade. Às vezes conhecia viajantes que estavam descendo, muitos viajantes americanos, europeus, que estão fazendo a rota inversa, né? Ao invés de a gente estava subindo a América do Sul e eles estavam descendo até a Patagônia, né? E aí encontrava, falava, pô, o que você achou legal do Peru? O que você achou legal do Equador? O que você achou legal... Ah, o que você gosta mais de fazer? Porque tem estilos, né, de É, viajantes. tem viajantes mais urbanos, e mais de história, cultural, e viajantes mais de natureza, mundo outdoor, igual a gente tá falando aqui. Então, aí geralmente também tem o fato de quanto mais outdoor, mais difícil de chegar, né? Mais inóspito, e aí de chegar com o carro, aí a gente foi vendo os limites que a gente conseguia chegar com o carro ou não, aí transportes, os lugares. Então, assim, pensando muito nessa questão da logística, né? Pelo tamanho, tem lugares muito estreitos, né? Então, quando a gente tinha o carro menor, a gente ia dentro de uma cachoeira. Aí com o motorhome, não. E aí a gente colocou 2 bikes atrás, pra quando a gente não conseguisse chegar de carro e de bike. É porque o Sandero, embora ele seja um carrinho popular, ele levou a gente para muitos lugares, assim, a gente fez 5 horas saindo do Piauí, assim, no areião, assim, do sertão, e o Sandero ele aguentava, ele ia, né. E a van, é um carro super forte, mas também tem uma casa super pesada, a mobilidade é muito diferente. Então quando a gente mudou pra van, realmente a gente se sentiu mais limitado nesse sentido, e as bikes foram a solução pra gente poder parar a van e ir de bike para as cachoeiras, para não ficar tendo que pedir carona o tempo inteiro. Mas em relação ao planejamento, eu sinto que no Brasil, como o Rô sempre foi trilheiro, e eu também sempre, né, morava em Brasília, ia muito pra Chapada dos Veadeiros. Quando a gente foi viajar pelo Brasil, a gente já sabia coisas que a gente gostaria de conhecer, lugares que são mais inóspitos, menos acessíveis, a gente já sabia. Quando a gente foi para outros países, a gente na verdade não sabia o que que era turístico, o que que não era turístico, o que que era pega turista. E aí a gente foi tendo algumas lições aprendidas no caminho, né, tá aquela lista, passa por aqui, a rota que a galera fez, mas não obrigatoriamente a rota que um viajante fez, porque o objetivo dele é chegar lá na Alasca, é exatamente a rota que você vai fazer, que vai passar mais tempo ali naquele país e vai conseguir ter outro tipo de vivência. Não é sobre ser melhor ou pior, mas é diferente. Então, a gente começou a ter que planejar muito mais, né, ter muito mais trocas, e parte relevante do nosso dia, né, principalmente do Rodrigo, que é melhor em fazer isso, eu ficava só dando pitacos, era isso, era: "Poxa, isso aqui parece que é legal, mas nem tanto". E também quando você atravessa o país, por exemplo, Colômbia, a gente ficou maluco na Colômbia com a quantidade de coisa maravilhosa que tinha pra fazer. A gente falava: "Não dá pra fazer isso em 2 meses", que era o tempo que a gente tinha estipulado, né. Então, assim, a gente tinha que priorizar com base em outras pessoas, com base na nossa intuição, e ao longo do tempo a gente foi fazendo isso cada vez melhor, eu senti, né. Sim. E, por exemplo, vocês também comentaram sobre o ponto de que como já tem várias pessoas viajando, então a gente acaba criando várias expectativas sobre como lugares vão ser, né, no sentido de, tipo, você vai para um lugar, antes você vê umas fotos, você vê uns vídeos, então você tem uma ideia. Só que mesmo assim, eu acho que o fator, a surpresa, ele ainda acontece, né, então, qual que foi o lugar que surpreendeu vocês mais? Acho que tem muito o estado de espírito, assim, né? De como a gente tá. Então, teve lugares que lindíssimos, mas a gente foi muito difícil de chegar, por exemplo. Aí talvez não compensou o esforço de chegar, sabe? Vou te falar que eu procuro não ver, assim. Eu quero, esse lugar é legal. Eu sei o nome e como chegar lá, mas não procuro ficar não olhando muito, assim, pra não. Chegou uma hora até que a gente já tinha uns amigos que a gente já tinha sacado que eles tinham um estilo muito parecido com a gente, que a gente falava: "Fulano, entre A, B e C, que você acha que a gente vai curtir mais qual?". Ele: "Ah, é C". Então bora, assim, também chegou. Ao invés de conhecer A, B, C, conhece C com mais tempo de qualidade, sabe. Mas, lugares, assim, que marcaram muito, assim, o deserto do Peru, em Paracas, que a gente chegou numa montanha entre deserto e mar, e a gente estacionou o carro e a gente via o mar, assim. Depois de andar por muito tempo no deserto. É. E a gente ficou lá alguns dias sem aparecer um ser humano, foi uma experiência muito legal. E esse, por exemplo, a gente não sabia, porque a van não é 4x4, mas aí, um dos nossos amigos virou e falou: "Chega, confia que a van vai chegar". E a gente sabe que ele conhece a van, e a gente falou: "Então Não. tá, então a gente vai". E aí pegava as referências de alguém que chegou que tinha van e perguntava como
Você chegou? Cheguei, só não pode quebrar. É aquela coisa assim, sabe? Se quebrar, vai ser deserto e vai ser 200 quilômetros sem aparecer ninguém, assim. Mas é aquela coisa. Foi o deserto de Pará. Então, foi o deserto de Paracas, no Peru. O Ayahuasca foi muito especial, que é uma trilha que a gente fez lá de 8 dias, na Cordilheira Branca. Só nós dois, né? Sem Hum. guia, sem Foi com todo o equipamento. sensacional. E no Equador, Galápagos é incrível. Embora é bem turístico, é incrível. Que isso, mas vocês conseguiram chegar de van lá em Galápagos? Não, aí a gente estacionou em Guayaquil e pegou um voo. Não tem balsa, né, que conecta, eu imagino. Tem uns barcos, mas demora 5 dias. Assim. Mas acho que não para chegar de carro. Acho que se você quiser chegar pelo mar é possível, mas é penoso. Nem é possível, assim, até pros moradores de lá terem carro é uma burocracia. De carro acho que não rola. Mas a costa do Equador é muito bonita também, não só Galápagos foi bem especial e os vulcões. E a Colômbia, cara, a Colômbia é sensacional. A gente se apaixonou demais, um país vibrante, com muita música, um povo hospitaleiro também, demais, assim, a gente amou. E teve um lugar que foi muito especial, Santander e o Caribe, assim. O primeiro mês da Colômbia ele foi um pouco mais urbano, a gente passou em Cali, Medellín, em Bogotá, Antioquia, ali é uma região bem gostosa, mas o segundo mês ele foi o que a gente mais gosta, a região de cachoeira, montanha, e aí depois praia. Mistura de Chapada Diamantina com Minas Gerais, né? A região de praia no Caribe colombiano mais próximo da Venezuela. Ali tem uma região que tem praia, rio, cachoeira e montanha, porque tem montanha de neve que é mais próxima do mar. Essa região assim foi muito especial. A gente foi numa cachoeira, num povoado que chama Florian, que é umas 5, 6 horas de Bogotá, que tem uma cachoeira que sai de uma caverna de quase 300 metros de altura, e a gente ficou num chalezinho assim de montanha, só a gente, não tinha ninguém olhando para aquela cachoeira de 300 metros caindo, só contemplando. Então foi muito especial também. E eu incluiria nessa lista a Gran Sabana, na Venezuela. Porque É onde fica o Salto Angel, né? é onde fica o Salto Angel, onde fica Monte Roraima, né? Os Tepus. Muito se fala sobre o Salto e sobre o Monte Roraima, né? Mas eu pouco tinha ouvido até então sobre a Gran Sabana e é muito mágico, assim, é muito louco. Então acho que lá também a gente não tinha tanta expectativa. A vontade era assim, vamos chegar na Gran Sabana, que significa que a gente está chegando perto da fronteira, vai estar tudo mais tranquilo. Mas a gente se emocionou muito quando chegou lá, né? E aí no Brasil, o litoral sul da Bahia e a Chapada Diamantina são nossos lugares preferidos. E em termos de grandiosidade, beleza, acho que o Brasil tem milhares de lugares, mas o Lençóis Maranhenses é extraordinário, né? Todo mundo sabe. Que a gente então fez uma lista de 15, 20 lugares. A Paula chorou quando chegou no Lençóis Maranhenses, um tipo de emoção a primeira vez. Eu já tinha ido, mas quando a gente foi junto, ela chorou de emoção, assim, é muito especial. Resumindo, quais foram os lugares mais incríveis? Todos. Cada lugar tem sua. Cada lugar tem seu aprendizado. Depende muito também do estado de espírito e das pessoas. Às vezes as pessoas que você conhece no lugar, elas são fazem parte disso, sabe? Eu concordo totalmente. A proposta, a minha próxima pergunta ia justamente ser essa, no sentido de eu também penso que as pessoas, elas têm um papel muito importante na forma como a gente sente e na forma como as experiências acontecem dentro das viagens. Então, teve alguma história, alguma pessoa em especial que marcou muito para vocês? Putz, aí é foda. Esses lugares têm essa lista, as pessoas, então não dá pra citar. A gente fez muitos amigos durante toda essa fase. A gente tem amigos viajantes brasileiros que a gente vai levar pra vida. Não dá pra citar. Pô, não precisa nem ser nomes, assim, uma experiência, alguma coisa que marcou. Assim, acho que na Chapada Diamantina a gente já foi várias vezes, a gente sempre é muito acolhido. A gente passou a morar praticamente na casa de uma família que nos recebe com todo carinho. Agora a gente voltou pro Brasil e eles estão falando, quando vocês vêm pra cá? Já tô roçando aqui o terreno pra estacionar, vamos. É como se fosse pessoa que a gente conhece que vira parte da família, assim, que a gente considera um familiar, sabe? Então, tem algumas famílias, né, famílias que que marcaram a marcaram. gente. A gente tem uma outra família, são pais e 4 crianças, Sim. que a gente... por acaso, não por acaso, a gente foi encontrar um casal de amigos viajantes que estava lá e eles são apoio para viajantes, né?
Aí a gente foi, eles avisaram: "Ó, mas vocês se preparem que tem 4 crianças aqui, então vocês vão alucinar com essas crianças", né, que o Rodrigo pira com quando tem cachorro e criança, acabou, ele não quer fazer mais nada, ele esquece que ele gosta de fazer trilha. E a gente ficou tão apegado que o casal de amigos, o casal saiu, a gente ficou mais, e algumas poucas semanas depois, a família tirou férias e foi encontrar com a gente lá na região de Quilômetros tem depois. 300 quilômetros depois e foram acampar com a gente, e a gente viaja com os desenhos das crianças no carro, então a gente também foi muito impactado. Muito por famílias, eu não sei também se tem a ver com o nosso momento de vida, né, de projeção, assim, do que a gente quer de agora em diante, que pais gostaríamos de ser, e que vida gostaríamos de poder oferecer para os nossos filhos e pra gente, né. Então, ter essas referências vai abrindo novas formas de poder estar, né, em comunidade com a gente. É, uma família que nos recebeu quando aconteceu o acidente do carro também, a gente passou um tempão, né, numa mecânica Lá no Equador. e aí essa família também nos A gente perdeu o chão, né, quando rolou o acidente. o acidente. E aí eles nos receberam, nos acolheram, vamos consertar. Levaram a gente pra passear. A gente jantava na família. Que acidente foi esse, assim? Vocês se machucaram? Não, só teve uma batida na porta e a gente ficou sem porta no Equador. E aí a gente A gente estava passando por um quebra-molas numa cidade de interior, pequenininho, e aí veio uma caminhonete, a gente acha que ele estava mexendo no celular. E aí bateu na traseira, mas a porta não fechava e a gente estava num país, nova língua, né, nova cultura, e daí a gente teve que ficar 2 semanas, né, até conseguir consertar tudo, também as bikes, elas ficaram completamente empenadas. e hoje as crianças mandam mensagem pra gente. Todo dia. Como vocês estão? Olha, onde estão? Onde estão na hora? É muito fofo. Pô, que isso, que da hora. Massa, muito massa. E já que vocês entraram então num assunto perrengue, esse foi o maior de todos? Foi, acho que sim. Foi um dos maiores, assim. A gente se sentiu, porra, a gente tá em outro país, não dá pra simplesmente eu voltar pra casa e deixar o carro aqui e Porque a fazer minha outra casa coisa. tá aqui. Tem que lidar com isso. E a gente não sabia se quebra, se dá pra consertar, se vai ter peça, porque são outras peças, nem sempre você vai achar as coisas. A gente teve que se locomover pra uma capital depois do acidente. A Paula foi segurando a porta, assim, pra não. Deitada na cama, segurando a porta. Enquanto ela dava 200 quilômetros pra chegar num lugar que a gente nem conhecia as pessoas. Eu mandei mensagem: oi, tudo bem? Peguei o seu contato com uma pessoa que eu não conheço também. Você consegue nos receber pra arrumar o carro? Tipo, a gente pensou que ali tinha acabado a viagem, porque podia estragar outras coisas ali, afetado a estrutura do A carro, gente não sabia. caixa d'água, enfim, podia ter batido no gás, aí a gente ia ficar sem cozinha, enfim. A gente achou que poderia ter acabado a viagem. E a polícia, quando ela chegou, ela falou: bem, o protocolo aqui é levar os 2 carros para o pátio e iniciar um processo judicial aqui. A gente olhou um pra cara do outro e falou: como assim? Aí isso pode demorar 2 meses. Eu falei: pô, a gente nem tem esse tempo de permanência no país, né. E aí é isso, né, ter que lidar naquela situação. No final foi tudo resolvido, eles já pagaram na hora, a gente resolveu tudo. No final das contas deu tudo certo, a gente recebeu um apoio maravilhoso e as coisas fluíram muito bem, mas tipo, de sensação de: "Nossa, cara", da gente se sentir completamente encurralado sem saber o que ia acontecer, esse com certeza foi o maior perrengue, né. Agora perrengues diários, normal. O tempo inteiro. Perrengue diários que você fala de coisas que a gente tem como dado, né, na nossa vida, assim, de quem mora na cidade, tem uma casa fixa, pra, tipo, você morar numa van, né? Então eu imagino que, sei lá, perrengue de Não achar água, De água, de descarte. não achar, vai ter que trocar as peças do carro e não ter. E os perrengues da estrada, né, de estradas perigosas, de estradas O caminho errado, entrar numa cidadinha que era só pra passar mula e eles só passa tuk-tuk e eu entrar com a van e falar: "Porra, agora eu não consigo mais sair". E então, ao longo aí desses 5 anos, qual que para vocês é o grande aprendizado? Porque eu vi que um dos pilares que vocês têm do projeto é de estar em contato com a natureza e expandir a nossa consciência. Então, falando de desenvolvimento pessoal, qual que foi o grande aprendizado para cada um de vocês? A gente fez algumas travessias. Teve a travessia para Machu Picchu, que foram 5 dias, 100 quilômetros. Teve a do Ayahuasca, que foram 8 dias, 100 quilômetros, mas fazendo um passo de montanha
por dia em altitude. E na reta final a gente fez o Monte Roraima, né, que foi uma travessia de quanto não é travessia porque vai e volta, né, mas 8 dias. 8 dias. E esses são momentos onde só eu comigo mesma ali, né, e com o meu corpo. E tive uma sensação muito forte recentemente, né, fechando esse ciclo da viagem internacional, de perceber como que o nosso corpo ele se desenvolve, de como o nosso corpo se adapta, de como foram trilhas. Fiz diversas trilhas onde eu estava no nível de estresse super alto no início, ansiosa pela vida, pelo trabalho, pelos sonhos, pelos desejos, e a natureza, esse contato profundo com a natureza mostrando que tá tudo bem, que a vida, que nós somos as coisas acontecem, independente de a gente querer controlar ou não, e que quando a gente se depara com os desafios, inclusive físicos, nosso corpo ele vai se desenvolvendo, ele vai se adaptando, e ele vai se fortalecendo, né. Então quando a gente foi fazer o Monte Roraima, que é como se fosse mais uma trilha no sentido técnico da coisa, porque a gente já tinha um repertório tão vasto ao longo desses 5 anos, me deu uma sensação de evolução, assim, física, não só espiritual, mental, né, de ter conseguido lidar com todos esses desafios ao longo do caminho, mas que o corpo também desenvolveu ao longo desse processo. Então, uma sensação de estar cada vez mais inteiro, seja para o que for, né. A gente fechou um ciclo ali da viagem internacional voltando para o Brasil sem ter muita clareza ainda do que viria, mas talvez com menos medo em relação a ser capaz ou não ser, porque a gente simplesmente é, e quando a gente se coloca a serviço daquilo, as coisas fluem, as coisas acontecem quando você se entrega por inteiro. No meu caso, essa jornada na natureza foi me ajudando a me conectar cada vez mais com esse sentimento, assim, de potência não hierárquica e capitalista, né, mas essa potência humana mesmo, que a gente individualmente todos nós carregamos. Boa. E você, Rodrigo? Então, acho que, pegando um gancho do que a Paula falou, acho que a natureza, ela te ajuda a meditar, né? Você não precisa daquela disciplina, assim, acho que fazendo trilha a gente se sente meditando. Mas acho que o principal desafio, assim, é você conseguir ter esse equilíbrio interno que a gente acessa na natureza em outros contextos. E aí, esse que é o principal desafio, porque não adianta nada a gente ir para a natureza e manter os mesmos padrões. Isso que eu até escrevi quando eu fiz o Waiwashi, que a gente estava no silêncio absoluto. Então ficava mais claro os meus barulhos internos, porque quando a gente tá, às vezes, num ambiente com muitos estímulos, a gente se anestesia. A gente fica se anestesiando e não percebe. Então, acho que o principal aprendizado disso é me escutar, sentir meu corpo e ouvir meus barulhos e lidar com eles, assim, e não tentar me anestesiar, sabe? Porque eu acho que durante uma vida mais cheia de estímulos, eu me anestesiava mais para não lidar com os meus barulhos. E agora o principal ponto é lide com os seus barulhos para evoluir, buscar evolução. Acho que é um pouco isso. Aí você fala muito sobre isso, né, da gente conseguir encontrar esses estados que em algum momento foi ali na natureza que a gente foi puxado, né, mas como no dia a dia, com a família, com os familiares, com o trabalho, com as responsabilidades, como voltar para esse lugar que ele é nosso, né, ele é nosso. E acho que a felicidade ela não tá no extraordinário, ela tá no ordinário, né. Então, mais do que, eu tô no topo de uma montanha para acessar aquele estado de espírito, é como eu acesso esse estado de espírito tomando um café de manhã na minha casa, devagar e sem um estado de ansiedade de estar pensando em várias coisas, entendeu. Então, é amansar a mente e acessar esses estados de felicidade, porque eu não preciso estar no outro lado do planeta ou num lugar super assim, se minha mente ela estiver barulhenta, né. Então é como eu consigo acessar esses estados só no ordinário, nas coisas assim. Que isso, cara, incrível. Então, se você pegar aí o balanço, pegar todas as experiências incríveis que vocês tiveram, mais os aprendizados, o saldo é extraordinariamente positivo. E então, para finalizar aqui, vocês gostariam de falar pra gente um pouco mais sobre os planos futuros, se é que existem, né? Então, a gente voltou para o Brasil pensando que a viagem ela tinha sido bastante intensa, assim, uma viagem de 1 ano. Então, a gente tá sentindo um outro lado de ter um pouco uma base mais fixa e fazer viagens menores, talvez. Não fazer uma viagem de 1 ano, fazer viagens de 2, 3 meses e voltar para uma base fixa. Então, a gente tá com uma vontade mais de enraizar um pouco, vamos dizer assim. São 5 anos sem CEP, né, são É. 5 anos sem uma casa fixa, e tem muita coisa boa, mas também
existe uma vontade nossa de poder estar num lugar onde a gente vai criar uma comunidade, onde a gente vai... No Brasil acontecia muito isso, a gente ficava num lugar, ia ficando, ia conhecendo a galera local e tal, e aí a gente passava a coabitar, né, aquele ambiente, a conhecer Quando tudo é novo o tempo todo, é mais difícil você criar conexões pra vida, né? Aqui no Brasil não, a gente sabe que a gente vai ver, vamos visitar as pessoas novamente e tal, então a gente pensa em viajar mais devagar, se a gente for aqui continuar num processo. As viagens vão continuar com certeza, mas viajar de uma forma mais devagar, assim. Porque no Brasil a gente já fazia isso. Ficava 1, 2 meses em cada lugar. E aí você consegue se conectar mais com o lugar. Do que na viagem internacional isso foi um pouco mais difícil porque tinha o prazo do visto. Não dava pra simplesmente falar, não, gostei daqui, vamos ficar mais um mês, sabe? Não, porque Até tem que atravessar o país. é uma burocracia adicional, né? Então a gente tá sentindo isso, uma vontade de enraizar um pouco, assim, viajar mais devagar. Até pra gente conseguir acessar os estados de espírito que a gente menciona, tá? Não continuar se hiperestimulando, na verdade. Se conhecer em outros estados, né? Também a gente conversa muito sobre a questão da família, né? Maternidade, paternidade, em qual o contexto onde a gente vai se instalar para isso. E hoje, a sensação, né, é que hoje não seria na van. A gente sabe que é super possível, a gente conheceu várias famílias que viajam, mas a gente voltou da expedição com uma sensação de uma vontade de ancorar mais. Então a gente ainda não tem as respostas, a gente ainda não tem clareza em relação ao trabalho, se vai ser fixo, se não vai ser, mas a gente sente que a gente está fechando um ciclo em relação à expedição. E aí o que virá, a gente ainda está aqui sentindo, né? Sim. E a vida é muito dinâmica, a gente subiu achando que ia fazer um trajeto, fez outro, e a vida vai nos levando, e o importante é não ter resistência. Acho que se a gente tiver resistência, a gente sofre mais, né? O importante é fluir com a vida, assim como a natureza, parece brisa falar isso, né? Mas os rios fluem entre os obstáculos, as pedras. A gente tem que fluir com a vida e ver, assim, o que a vida tá nos mostrando ali e não ter resistência. Com toda certeza, adaptabilidade, vocês mostraram que tem isso, né? O que vocês acabaram de fazer aí, viajar o Brasil de sandeiro, depois de van. A adaptabilidade vocês têm, né? Que vocês vão encontrar o que vocês vão fazer, que vai ser a melhor coisa possível, não tem dúvida. Boa, muito obrigado. E se você ficou aqui até o final, eu imagino que você tenha gostado desse episódio. Então, se você quiser apoiar o podcast, a melhor forma é deixar o seu comentário, deixar a sua avaliação, se inscrever, seguir e compartilhar com quem você gosta. Mas se você quiser ir além e fazer uma contribuição financeira impactando diretamente o nosso trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição e é isso. Muito obrigado e até a próxima.